O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio recebe hoje a historiadora e professora Zita Possamay. Graduada, mestra e doutora em História pela URGS e pós-doutora pela Universidade Paris-Sorbonne, Zita coordena o programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. O tema abordado será justamente sobre o programa de mestrado em Museologia e Patrimônio, seu mercado e as novas tendências e reflexões na área. Boa noite, Zita. É um prazer tê-la conosco no Momento do Patrimônio. Boa noite, é um prazer. Então, Zita, vamos começar. Qual o objetivo do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio e qual o público-alvo do programa? Bom, o objetivo do programa é proporcionar formação de alto nível para profissionais, nesse caso, voltados à área do patrimônio e da museologia. Então, tendo em vista que tanto o patrimônio como a museologia são campos multidisciplinares, digamos assim, o nosso público-alvo, né, e que tem, inclusive, já na primeira turma mostrado isso, eles provêm das mais diversas áreas. Então, nós temos desde aqueles profissionais formados estritamente no campo, como, por exemplo, o profissional da área de museologia, de arquivologia, como também aqueles profissionais que acabam, por uma especificidade também da sua área, se dedicando, né, a essas questões relacionadas aos usos do passado, à preservação do patrimônio e também a criação e gestão de museus, né? Então, nesse aspecto, é um amplo leque, né, de profissionais que podem ser abarcados por essa formação, desde historiadores, sociólogos, profissionais do direito, porque a questão também do direito ligada à preservação é bastante complexa. Os profissionais da comunicação também nos procuram bastante. Eu diria assim que qualquer profissional que de algum modo queira, né, se dedicar a esse campo, ele tem essa possibilidade de acolhimento nessa formação pela especificidade justamente desses dois campos, né, serem multidisciplinares por excelência. Uhum. E justamente assim, o programa abrange então dois campos, o museológico e o patrimonial. E como esses dois campos se relacionam e onde exatamente eles se distinguiriam, Zita? Uhum. Bom, o programa ele tem como concentração museologia e patrimônio e ele hoje abarca duas linhas de pesquisa que concentrariam, digamos assim, essas duas áreas, né? A primeira delas seria museu, museologia e coleções e a segunda cultura e patrimônio. Então, a primeira, ela está muito relacionada com a questão específica do museu, como um fenômeno cultural, social. Então, todos aqueles aspectos que envolvem os museus, história dos museus, história das coleções, o que nós denominamos nesse campo a cadeia operatória da museologia, que é todos os aspectos vinculados aos bens culturais que se inserem dentro de um museu. Então, aspectos de conservação, de documentação, de pesquisa, de exposição, de público, de estudo de público, de educação em museus, teorias relacionadas ao objeto, à cultura material, à cultura visual, os programas de exposições, de práticas curatoriais e especialmente o aspecto de gestão, né, de gestão dessas instituições, as relações que se estabelecem aí entre esfera pública e esfera privada, espaços, contextos. Enquanto que cultura e patrimônio seria uma linha que abrange essas relações entre cultura e patrimônio no tempo e no espaço. Então, envolveria aí questões relacionadas ao patrimônio, não necessariamente vinculadas ao ambiente museológico ou estritamente formalizado como museológico. Então, nós consideramos patrimônio natural, cultural, material e imaterial, processos de identificação, de valoração, de registro, de intervenção, de interpretação. As questões relacionadas, por exemplo, hoje ao patrimônio virtual, que tem sido muito discutido também. Questões relacionadas à construção da cidadania, relação com a identidade. Questões do multiculturalismo também envolve muito essa outra linha, refletindo sobre
no sentido também de verificar como esse patrimônio ele pode ser objeto desses grupos para o seu próprio desenvolvimento, né, sustentável e também econômico e cultural. E os laboratórios do programa, do curso? Nós já contamos, né, desde 2008, inclusive 2018 nós vamos completar 10 anos do curso de graduação em museologia. Então, ao longo desses 10 anos, nós conseguimos, na estrutura, né, física da Fabico, constituir uma série de laboratórios para graduação que também são utilizados na pós-graduação. Então, nós temos 3 laboratórios específicos do campo da museologia, que é o CRIAMUS, que é o laboratório onde se criam as exposições, especialmente, mas não apenas elas, podem ser criados projetos, outros também, mas principalmente a parte criativa, né, que envolve principalmente a parte tipográfica. Nós temos um laboratório de conservação também, né, com vários requisitos específicos desse campo da conservação de bens culturais, e também um laboratório de extensão e pesquisa, onde os professores também, junto com seus alunos, desenvolvem projetos de extensão e de pesquisa. Afora esses 3 laboratórios específicos, a Fabico ainda conta com um centro de digitalização, de documentação, que é o CEDAP, que é um centro também que o programa dispõe, né, tendo em vista que o CEDAP ele oferece seus serviços a toda a universidade. E, além disso, claro, a biblioteca, né, a biblioteca não é um laboratório, mas ela se constitui aí num espaço realmente privilegiado, né, em função da bibliografia. Hoje nós temos tudo muito na internet, né, muito material na internet, mas a museologia é uma área, né, e o patrimônio também é uma área ainda que publica bastante livros, principalmente publicações também institucionais, né, dos órgãos de patrimônio, os países publicam, então é meio natural que a biblioteca também seja um ponto de apoio muito importante na formação dos alunos. Professora, como a senhora analisa o mercado de trabalho na área atualmente e a gama, né, a gama ampla? Essa é uma questão bastante complexa e dá para pensar em 3 âmbitos, né, o local, o regional, aqui nacional e o internacional. Se a gente for pensar, acho que tem que levar isso em consideração também e especialmente ver que aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos uma demanda reprimida de formação nessa área de museologia. Não que nós não tivéssemos museus. Antes do primeiro curso de museologia ser criado, em 2007, em Pelotas, o da URGS é o segundo, nós já tínhamos 300 museus no estado. Isso quer dizer o quê? Significa que vários outros profissionais provenientes de outras áreas criaram e mantiveram, com a sua competência, né, esses museus. Acontece que a lei que regulamenta a profissão de museólogo, que é de 1984, ela tornou museólogo vários desses profissionais que estavam nesses museus. Só que com o tempo esses profissionais eles foram se aposentando e também os museus ficaram sem esses profissionais qualificados. Então nós, a partir de uma pesquisa, inclusive, que o próprio grupo da Fabico fez, em 2006, se não estou enganada, mostrando justamente esse vazio, né, em relação à formação em museologia. E esse é um processo que eu também acompanho a partir dos anos 90, em que há uma série de iniciativas esparsas aqui no Rio Grande do Sul de criação de formações. A própria URGS, o Instituto de Artes, a própria Faculdade de Arquitetura também criou cursos, né, de especialização para suprir essa demanda. Ou seja, de um lado nós temos então uma grande demanda. Os museus do Estado necessitando do profissional para atuar nas suas instituições. Essa é uma questão, públicas e privadas. Por outro lado, a maior parte dessas instituições, elas são públicas, tá? Onde o seu mantenedor é o governo do Estado, ou União, né, ou os próprios municípios. Então, o que nós observamos também? Que, muitas vezes, pelo fato de serem de domínio público, o Estado ele não dá conta de criar cargos e de absorver ou de contratar uma mão de obra especializada que supra, vamos dizer assim, essas demandas. Isso ficou banho-maria, tá? Os museus nessas condições não tão satisfatórias e sem profissionais. Paulatinamente, nós temos mudado o quadro, porque nós estamos inserindo no mercado de trabalho profissionais qualificados que sabem a importância desses museus,
só para dar um exemplo, o Museu Júlio de Castilhos, que é o museu mais antigo aqui do Rio Grande do Sul, que é o primeiro museu, né, o chamado Museu do Estado. Ou, para dar um exemplo mais longe, fora da capital, o Museu das Missões, que é um museu nacional, né, mantido pelo IBRAM, e que guarda lá um acervo das estatuárias missioneiras de uma importância muito grande. Então, esses profissionais, eles têm entrado no mercado e têm pressionado esses órgãos, prefeituras, etc., no sentido de que haja abertura, principalmente, de concursos e que os museus privados, eles absorvam. Marcelo, a iniciativa privada, ela tem absorvido de um modo mais rápido, pela própria natureza, né, do setor privado. Então, nós tivemos nesses últimos anos alguns museus importantes aí que foram criados ou ampliados. Vou dar 2 exemplos. Justamente o Museu do Inter e o Museu do Grêmio. Tá? Foram 2 museus que eles já existiam, mas em função da Copa eles foram expandidos. Então, são museus hoje que foram ampliados, que tem uma equipe que trabalha nesses museus, que cuida de uma série de questões relacionadas à museologia, desde o educativo até a montagem de exposições, e que absorve, pelo menos tem um museólogo, ou então tem mais de um. Às vezes tem 2, 3 museólogos atuando. E nas prefeituras também, principalmente do interior do estado, nós também temos visto um movimento interessante, à medida em que as prefeituras elas criam o cargo de museólogo e fazem o concurso e entra então esse profissional para atuar no campo museológico. Temos um exemplo interessante de uma aluna nossa, a Deise Fórmulo, que só para citar um exemplo, assim, que eu acho que é bacana dar um exemplo, né, da colocação desses profissionais. Ela foi concursada no município de Bento Gonçalves, hoje está lá atuando, inclusive está terminando o seu mestrado aqui na PUC, está lá atuando como museóloga e a gente já viu a diferença. Nós já recebemos um convite, estava aí circulando nas redes sociais, a Noite dos Museus em Bento Gonçalves. Então, veja a diferença que faz, né, um profissional qualificado, com conhecimento da área, conhecimento de gestão cultural, de produção cultural, proporcionando aí uma programação que certamente Bento Gonçalves, como um município rico, né, está sabendo aproveitar. Então, a nossa expectativa é que cada vez mais esses municípios, os gestores passem a se dar conta, né, da importância da museologia e do seu patrimônio. Muitos municípios já vêm se dando conta, vêm criando, né, os seus museus. Aqueles que já têm museus, inclusive, vêm melhorando as suas estruturas. Nós temos o exemplo do Museu de Cachoeira do Sul, que ficava num edifício muito pequenininho, muito acanhado, e há poucos anos, cerca de 2, 3 anos, foi restaurado um prédio histórico e o museu então mudou de sede, foi para um espaço interessante. Então, que claro, as formações em museologia, em graduação, mas também em nível de pós-graduação, no Brasil, elas vêm muito fomentadas em torno da Política Nacional de Museus, que foi criada a partir de 2003. Então, eu acho que ali nós temos um divisor de águas, cujo exemplo maior é a criação do Instituto Brasileiro de Museus. Antes era um departamento ligado ao IPHAN, né? Então, os museus ganham uma especificidade, um olhar particular e uma valorização. Então, é um momento de grande efervescência para nós do campo cultural e no campo da museologia. Então, o IBRAM realmente ele é um marco. A gente via que a complexidade do cenário museológico brasileiro não comportava, né, ficar dentro de um instituto que já tinha que lidar com todo o patrimônio edificado e imaterial também. Veja que o IPHAN abarca também essas duas questões. Isso não quer dizer que patrimônio esteja descolado da museologia. Ao contrário, estão intimamente conectados, né? Porque os nossos museus, eles guardam os nossos patrimônios. E a partir do momento que se constituem museus, nós estamos também constituindo patrimônios. Então, há um entrosamento aí muito estreito entre as duas áreas. Mas há especificidades, vamos dizer assim, metodológicas, teóricas e metodológicas, que a cada um desses campos em específico realmente mostrou que precisava ter, né, esse cuidado. E claro, eu nem vou precisar dizer sobre a importância dos museus e do patrimônio no cenário internacional. Então, se a gente for comparar com outros países,
o Brasil ele ainda tem digamos assim, um grande percurso, um longo percurso a percorrer para chegar num nível, vamos dizer assim, de olhar, né, para essa área. Citar o maior exemplo de todos, que é a França, cujo Museu do Louvre, que está em Paris, garante a visitação de... Olha, a última vez que eu vi estava de 6 milhões, mas parece que já está no número mais alto que 6 milhões de pessoas por ano. Ou seja, é o centro da atividade econômica, é o turismo, né? E várias outras cidades europeias e mesmo da América Latina, vamos citar um exemplo da América Latina, o Museu de Antropologia do México, muito visitado também. Então, nós, no Brasil, nós temos museus de muita qualidade, nós temos potências brasileiras em termos museológicos, como, por exemplo, o Museu Gueldi do Pará, que é um dos mais antigos museus, que é um espetáculo, é um grande centro de pesquisa da fauna, da flora amazônica, que é um patrimônio. Então, nós temos aí patrimônios, né, do ponto de vista natural e arqueológico, né, nós temos aí 50 mil, disputando 50 mil anos, né, de idade do homem aqui no Brasil, inclusive em grandes polêmicas, enfim, né, no campo da arqueologia. Então, nós necessitamos que esse patrimônio ele seja valorizado. E para ser valorizado, ele precisa ter as condições para a sua preservação. Zita, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui do nosso programa. A gente agradece também toda a explanação. Voltamos na semana que vem com o nosso bate-papo. Hoje conversamos com a museóloga, professora Zita Possamay. Boa noite a todos e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.